Bem, o sonho do homofóbico é simplesmente continuar cometendo os crimes que ele comete, sim, porque agora homofobia é crime, mas antigamente não era. Então o homofóbico poderia agredir, machucar, bater, até matar os homossexuais, porque nada acontecia com ele. Só que agora tem reação, a coisa mudou. Parece que o jogo virou. Não virou totalmente, ainda está no processo, ainda está virando, mas já conquistamos muitas coisas. Inclusive conseguimos agora colocar homofóbicos na cadeia. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, a homofobia, apesar de ter o nome de fobia, ela não é um medo que as pessoas sentem de homossexuais. Ela é uma aversão, ou seja, as pessoas que são homofóbicas odeiam homossexuais. Elas têm aversão, elas não gostam do homossexual, porque na mente delas todo mundo tem que ser igual, padrão. Eu não falo padrão de beleza, aquela coisa instagramável, eu falo padrão, todo mundo em série, feito em série. Sabe aqueles bonequinhos que é tudo igual? Pronto, todo mundo tem que ser igual. Quem é que alimenta a homofobia? A religião, principalmente a religião evangélica. Ela alimenta a homofobia quando ela distorce algumas coisas da Bíblia, trazendo para fora do contexto para justificar o seu preconceito. Então eles dizem que através da Bíblia o homossexual é pecado, é errado. E aí o que fazemos com esse pecado? Com este erro? Simplesmente vamos eliminar. E aí como elimina? O pai ou a mãe que tem um filho homossexual que for crente, ponha para fora de casa. O crente que estiver dentro da igreja e que for gay, tem que deixar de ser gay. Tem que voltar para um armário. Tem que deixar de ser ele mesmo, para dar satisfação a uma religião altamente hipócrita que nem vive o que prega. Isso é o mais foda dessa história. Então, nós durante muito tempo, eu falo nós porque eu sou homossexual, nós passamos por muita opressão. Nós vivemos uma vida inteira sem poder sermos nós mesmos, assim, sem que a gente pudesse ser autêntico, sem que a gente pudesse falar, fiquei com carinha, estou paquerando com um cara, assim. Nós sempre quando saíamos na rua, antigamente, nós falávamos, estou ficando com uma pessoa. Porque pessoa pode ser homem ou pode ser mulher. Não podíamos dar na vista. A gente não podia aparecer, por exemplo, namorando com um rapaz, no meu caso, né? Não poderia aparecer. Só que eu, desde muito cedo, decidi quebrar com esse paradigma, quebrar com essa coisa. Eu acho que eu vim ao mundo meio com essa função, quebrar, destruir esses paradigmas. Então eu comecei a namorar com um homem e dizer, foda-se, eu tô namorando porque eu tô afim. E aí eu comecei a assumir a minha sexualidade, falar abertamente, eu sou gay, com muito orgulho, e foda-se sua opinião. Me tornei evangélico e dentro da religião evangélica lutava contra essa sexualidade, porque eu achava que era pecado, porque eu achava que ia para o inferno, porque simplesmente era pastor, era líder, era um monte de gente me enchendo a paciência e traziam textos da Bíblia e tal. Eu achava que Deus estava contra mim, e aí eu comecei a reprimir os meus desejos e os meus sentimentos. O que não quer dizer que eles saíram, eu apenas reprimi. Só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que eu estava ficando infeliz, que eu não era mais feliz, porque eu estava simplesmente fingindo ser algo que eu não sou, fingindo ser alguém que eu realmente não sou. Então eu cansei.
Quando eu comecei a perceber que esses desejos, que os sentimentos não saíam de dentro de mim, eu comecei a entender que talvez essa história de que seja pecado, de que Deus condena, seja uma mentira. E aí eu comecei a pesquisar nas escrituras e descobri que realmente era uma mentira. Biblicamente falando, muita gente usa os textos de Coríntios, por exemplo. Só que Corinto se localizava na Grécia e os termos que Paulo usou eram malakoi e asenoikoital. Ou seja, malakoi e asenoikoital significa devasso, preguiçoso, alguém de caráter mole, ou seja, que se molda a qualquer idolatria. Então era disso que Paulo estava falando, de idolatria, de devassidão, de comportamento promíscuo. Mas um hétero também tem comportamento promíscuo, não é só o homossexual. A carta aos Romanos também fala de idolatria, porque no início da carta Paulo fala: os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram mais a criatura que o Criador. Por causa disso é que Deus os entregou às suas paixões e concupiscências, ou seja, as pessoas passaram a adorar a Baal. Levíticos não conta mais porque é a lei de Moisés. Para seguir Levíticos tem que seguir 613 partes da lei e ninguém segue, então pula. E a lei também já foi cumprida e já foi esquecida. Nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça. Em Apocalipse, a lista é toda relacionada a caráter e não a sexualidade. Então, a Bíblia em si não condena. E para fechar com chave de ouro, Cristo, quando andou aqui na terra, Yahshua, simplesmente ele não condenou nem criticou nenhum homossexual. E existiam muitos na época. Então, entendemos que Deus não tem nada contra. Porque se o próprio Deus dá um rolê por aqui e não condena nem critica, então tem algo estranho. Também percebi que a sexualidade ela não muda, que os meus desejos sempre continuaram aqui. Eu sempre continuava sentindo desejos por homens. E o que ia acontecer é que eu ia acabar fazendo isso escondido, uma hora ou outra. Só que eu nunca fui de esconder as minhas coisas. Então eu comecei a bater de frente e saí da religião. O que eu acho estranho é a religião colocar algo para toda uma sociedade, sendo que muita gente não quer fazer parte dessa religião. Então as regras da religião só servem para quem está dentro da religião. Os homofóbicos alimentados pela religião, porque muitos se dizem cristãos, muitos são frequentadores de igreja, o que eu acho mais interessante é que o cristão ameaça de morte ou até mata um homossexual e no domingo vai tomar ceia na igreja, como se nada tivesse acontecido. Muitos agridem, batem e simplesmente sentam num banco de uma igreja e vão adorar a Deus, como se Deus não estivesse vendo. Sendo que Deus, quando viu que Caim matou Abel, Deus foi lá tirar satisfação. Deus chegou em Caim e perguntou: cadê Abel? Quando Deus percebeu que Caim estava mentindo, que Caim não teve nem a coragem de dizer para Deus: matei Abel. Não, Caim ainda tentou enganar Deus. E aí Deus ficou muito furioso, colocou uma marca em Caim e disse: amaldiçoado 7 vezes quem tocar em você, Caim. Eu quero você vivo, para você sofrer. Você não morre, ninguém mata você. Eu quero que você sofra. Eu quero que você pague pelo que você fez. É assim que Deus é, justo. Então, temos que lembrar que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Já que as pessoas falam tanto que o homossexual não vai, o homicida também não. Então, gente, o que acontece? Hoje em dia temos reação. Os homossexuais acordaram, nós somos resistência, nós não vamos mais voltar para o armário, nós vamos bater de frente. Antigamente, o homossexual era visto apenas como um ser delicado, um ser que não era muito de briga, era um ser mais cordato, digamos assim. Então era mais fácil de agredir, de bater, né? Agredir, batendo ou com palavras, de subjugar. E ele não reagiria. Só que hoje, os homossexuais estão em todas as áreas.
Então temos homossexuais. Na polícia temos juiz homossexual, temos advogados, promotores, temos a galera no crossfit, a galera nas artes marciais, enfim, os homossexuais aprenderam a se defender. E agora tem reação. Os homofóbicos não passarão impune e nós iremos com tudo pra cima. Inclusive, até tentaram me ameaçar e já se lascaram. As pessoas que o fizeram e fizeram por homofobia se ferraram com a justiça, porque agora homofobia é crime e nós agora temos como correr atrás. Lugar de homofóbico é na cadeia. Não tem diálogo com homofóbico. E se possível, nós vamos bater de frente. E como combater a homofobia? Primeiro, trazendo informação. Segundo, desconstruindo essa ideia de que homossexual é pecado e que é errado. Cada um tem direito de viver a sua própria vida do jeito que quiser. E a religião evangélica tem que mudar, tem que evoluir, tem que avançar. Porque não dá mais para viver com esse preconceito todo. Até porque sabemos que a religião evangélica nada mais é do que pequenas empresas, grandes negócios. Basta os homossexuais começarem a soltar um dinheiro alto no dízimo que simplesmente os pastores vão abafar, corrigir o erro e dizer: homossexual vai para o céu, porque os pastores estão mais interessados na carteira do que na salvação das pessoas. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio Fera. Fui. Por que a gente tá rezando? Ah, olha só. Nós estamos rezando, irmã Tibini, para que Deus ache conveniente ajudar os pobres. Se querem ajudar os pobres, por que não derretem esse Deus dourado e transformam ele em moedas? Cortaram o agente intermediário, né, gente? Blasfemadora! Ah, como se atreve em trazer a lógica para a casa de Deus? Volte para a sua placa. Foi mal, gente. É o meu jeitinho. Eu não sei o que é que deu nela.